Repare que você fez aqui um livro sobre a sua tese de doutoramento, sobre a Revolução Liberal de 1842 em São Paulo e Minas Gerais. Por que você resolveu estudar esse momento da política brasileira, que é um momento que a gente estuda pouco, inclusive na escola, quando fala de história do Brasil? É verdade, o recorte ele é pouco comum. Na escola, principalmente, aproveitando o gancho, se vê muito mais esses momentos de virada, independência, república ou grandes temas, né? Então, escravidão no Brasil e tudo mais. E dentro da história do Brasil Império, esse período de formação ele é pouco visto. Na universidade, de uns tempos para cá, especialmente na Universidade de São Paulo, tem se focado mais nas pesquisas dessa formação do Estado Nacional, que teria começado antes da independência, né, antes da data tradicionalmente colocada, 1822, teria começado então com a vinda da família real em 1808 e se completa por volta da década de 50, na ideia de que para formar o Estado Nacional Brasileiro é muito mais do que simplesmente uma pequena sequência de eventos ou de confrontos que desembocam na independência, mas que tem toda a estruturação do Estado, as regras da política, as questões constitucionais, o arranjo político e os diversos grupos sociais. É aí que eu me interessei pela Revolução de 42, porque é um momento muito particular de atrito entre grupos políticos que estavam em disputa desde do processo de independência, mas que não tinham se consolidado no poder e buscavam aí fazer vingar os seus próprios projetos políticos. E era um momento delicado, quer dizer, Dom Pedro I saiu fora, Dom Pedro II ainda era menor de idade, estava em momentos de regência, é um momento que era meio que, teoricamente, fácil de você impor sua forma de ver o mundo. E não só isso também, porque tinham várias formas de se ver o mundo, já que o Brasil estava se iniciando mesmo como um Estado, uma nação e com um caminho político próprio. Você tem aí o período das regências como um período particularmente turbulento por conta dessas várias possibilidades. Então, a saída do Dom Pedro I em 31, com a abdicação, abre um período de transição. Tem um historiador que dizia que era um período de experiência republicana, né? Em que a gente tem a regência com, por exemplo, o regente ele é eleito, ainda que as eleições sejam restritas, indiretas e tudo mais, mas ainda assim era uma experiência mais próxima de um republicanismo do que da monarquia de fato. E aí a disputa é justamente como é que vai ser quando voltar a ser a monarquia plena com Dom Pedro II. E o livro vai retratar justamente de 38, né, que é o período final da regência, até 44, né, para abordar o pós-Revolução de 42. Que pega... O mundo também estava em ebulição nesse momento, né? Também. Monarquias deixando de ser monarquias, países... Principalmente questionamentos com absolutismo, monarquias questionadas, a consolidação das independências na América Latina. Então você tem, de fato, aí muitas outras influências e ideias. Você tem, por exemplo, mesmo dentro do Brasil, grupos que defendiam alguma coisa mais descentralizada, algo perto do federalismo norte-americano, mais autonomia para as províncias, outros mais centralismo. Ao mesmo tempo você tem uma consolidação do capitalismo mundial, que tem um peso muito grande nessas discussões. Afinal de contas, a Revolução de 42 vai colocar no centro do palco político grupos que estão discutindo a partir de como é que nós fortalecemos e ampliamos nossas riquezas. Bom, então explica assim, obviamente eu não quero que você conte todo o livro para a gente, é uma pesquisa bastante profunda, mas o que ocorreu em 42? Por que houve uma revolta? Por que São Paulo e Minas Gerais se revoltaram contra o governo central, que naquele momento estava nesse momento frágil da maioridade de Dom Pedro II, estava recebendo a maioridade de Dom Pedro II? O que nós temos aí é um grupo que chega ao poder
depois de 38, né? Na verdade, não que ele não estivesse envolvido com os círculos decisórios antes, mas em 38 ele consegue chegar ao ministério, ao gabinete do regente. Que eram os? Então, aí que tá. Tem também uma discussão importante no livro. Tradicionalmente se chamam de liberais, esses que chegam ao poder primeiro, e contra os conservadores. A questão é que a pesquisa toda tenta desconstruir um pouco, porque esse também é um momento que estão se formando esses grupos políticos. Quando a gente fala em liberais e conservadores, a tendência é a gente imaginar que só existem dois partidos no Brasil, este e aquele. Né? Mas, ao longo da pesquisa, eu me deparei com um monte de outras ramificações e de fissuras. Por exemplo, você falar no Congresso, lá no Congresso é até um pouco anacrônico, mas na Câmara, os liberais de São Paulo. Bom, mas eles não se entendiam necessariamente com os liberais do Maranhão. O pessoal do Maranhão, por exemplo, preferiu ficar próximo aos chamados conservadores e não se envolver com o movimento em 42. Então é difícil você mapear esses partidos no momento que eles estão justamente se consolidando, se formando. Mas para efeito didático, vamos chamar então dos liberais, chegam ao poder, né, fazem a maioridade em 40, na verdade para garantir, porque eles estavam em 38, perdem o poder em 39, para conseguir voltar, eles articulam o chamado golpe da maioridade. Voltam em 40, né? E fazem uma eleição, tentam montar uma forma de manipular a eleição para a próxima Câmara, que iria assumir em 42. E essa eleição ficou famosa, que são as eleições do cacete, de tão violentas que foram. Né? Não que fosse novidade uma eleição violenta, mas foi marcante porque foi além de todas as expectativas. Só que, qual que era o plano? Nós fizemos o golpe da maioridade, chegamos ao ministério. Interferimos nas eleições para ter uma base na Câmara confiável. Só que eles não conseguiram se manter no ministério. Perderam o ministério para o outro grupo, que a gente vai chamar de conservadores, né? E os conservadores se articularam para impedir que aquela Câmara chegasse a tomar posse, que era possível pelo uso do poder moderador. E foi a primeira vez que o Dom Pedro II, recém-chegado ao poder, ainda garoto... Quantos anos ele tinha? Ele tinha 17 para 18 anos em 42. E ele usa o poder moderador, que era constitucional. Do ponto de vista dos poderes estabelecidos, era constitucional. Só que aí esse processo de viradeira, como eles chamavam muitas vezes nas fontes, vai fazer com que esses chamados liberais em São Paulo e Minas Gerais, que vinham de uma ascensão gradativa e queriam consolidar o poder nesse começo da década de 40, eles se articulam para retomar o poder. E eles armam a Guarda Nacional, que eram esses cidadãos em armas que serviam como uma força de segunda linha, de apoio ao exército quando necessário, nas localidades, se levantam, seria mais uma manifestação primeiro de força, não necessariamente para o confronto armado, para exigir que o Dom Pedro II trocasse o ministério. Então eles se colocam não como antimonarquistas, nem contra Dom Pedro II, mas contra o gabinete ministerial. Né? E essa demonstração de força, que eles dá a entender pela pesquisa, que eles esperavam mais como pressão, um blefe, o ministério truca. Certo. Ele vai falar, então vamos ver quem tem mais. E aí bota o exército na parada. E aí põe o exército na parada. E não só o exército, porque o interessante é que o processo vai ser muito mais complexo, porque da mesma forma que os chamados liberais aí vão armar a sua Guarda Nacional, os seus homens mais próximos, sua rede de contatos, o Ministério vai acionar da mesma forma os seus grupos provinciais. Então vai virar uma guerra civil. Entendi. Que em São Paulo não chega a acontecer em toda a sua dimensão, no Vale do Paraíba acontece um pouco mais, digamos, um pouco mais sangrento, tem uma batalha em Campinas, na região de Venda Grande,
que também tem alguma dimensão, mas no mais, por exemplo, a tomada de Sorocaba pelas tropas do Caxias, quando ele é nomeado para resolver a questão, tem muito pouco tiro. Né? Tem muito mais fuga de lideranças do que, de fato, confronto, diferente de Minas Gerais. Lá em Minas foi feia. Em Minas, você tem a Batalha de Santa Luzia com mais de 3.000 homens envolvidos e pelo menos aí 800 mortos. Né? Os números são esparsos, mas dá a entender... 1842, 800 mortos numa batalha é bastante gente. É bastante gente. E a gente não sabe, não dá para precisar que foram esses os únicos 800 que morreram, a gente não tem um número preciso de feridos, nem nos combates pequenos, porque o que tem em Minas Gerais que não houve em São Paulo foi uma série de batalhas pequenas que o Exército nem se envolveu. Foi Guarda Nacional contra a Guarda Nacional. Então, grupo de uma cidade contra outra. Tem ideia de quantas pessoas morreram nessa época por conta dessas lutas? Então, eu estimo, né, mas assim, de acordo com tentando pegar aqueles confrontos que eu tenho números e estimando para a quantidade total, eu diria que morreram uns 1.500, 2.500 pessoas. Em São Paulo e Minas Gerais. Em São Paulo e Minas Gerais. Mas é uma estimativa muito frágil, na verdade. E essa, aspas, pacificação demorou quanto tempo? Em São Paulo, o imediato é rápido. Nós temos aí 4 meses. Né, do início do movimento até a batalha final, quando Caxias sai. Em Minas Gerais, 5 a 6 meses. Também um pouco mais. Um pouco mais, porque ela também se espalhou mais. O processo depois, digamos, de rescaldo da Revolução vai até pelo menos o final do ano, os processos vão, depois os julgamentos vão 43 adentro. A anistia acontece em 44. Então, Dom Pedro II anistia os revoltosos. Todos? Né? Todos. Inclusive os soldados, quem estava... Sim, são todos anistiados, menos aqueles que cometeram crimes comuns. Eu achei interessante, quer dizer, você foi muito fundo nessa história, você pegou conceitos de revolução, os conceitos de facção, partido, que eram nomes que na época estavam ainda... Tinha dúvida do que era. Muita dúvida, muito é um nebuloso, partido, o que é uma facção, o que é um... E como funciona. O que é revolução, o que é revolta. Enfim, eu achei interessante que você mergulhou bastante fundo nessa história para contar o que aconteceu. Até mesmo porque eles vão se pegar na linguagem. Questões semânticas. Exatamente, porque o conceito, ele não é uma abstração. Na verdade, ele nasce de uma experiência concreta. Há uma história dos conceitos que deve ser resgatada em política. Porque quando o ministério que estava no poder fala, olha, é uma rebelião, e os revoltosos dizem, não é uma rebelião, é uma revolta ou é uma revolução. Ele está falando que, olha, juridicamente eu não quero ser punido como alguém que agiu ilegalmente. Eu agi em nome da Constituição. Eu quero revolucionar no sentido de retomar um pacto anteriormente, a Constituição e tudo mais. Então, essas disputas, digamos, essas disputas semânticas, elas denunciam uma intenção política importante. Para se defender juridicamente, inclusive. Juridicamente e marcar a posição política. Mas ficou conhecido como Revolução Liberal, né? E eu tomei o cuidado de colocar sempre entre aspas, justamente para lembrar. É o nome que se estabeleceu no final das contas. Né? E é curioso porque o liberalismo dos rebeldes também, eu vou encontrar sinais de liberalismo também nos repressores, conservadores. Os conservadores, todo mundo ali tem algum elemento, porque o liberalismo era a tônica do discurso político. O que a gente tem é uma forma de encarar a prática mais específica. Né? Então, o gabinete responsável pela repressão, ele vai ter uma visão mais centralizadora, o seu poder tem origem numa riqueza mais antiga, mais estabelecida, enquanto que os rebeldes vêm de grupos com uma riqueza mais recente, que estão ampliando o seu poder econômico, e a ampliação desse poder econômico vai se chocar com o poder econômico estabelecido do outro grupo.
e esse choque espirra para dentro das questões políticas. Uma questão de poder. Porque não dá para a gente discutir economia e política de forma separada. Sim, claro. Não dava no século XIX, continua não dando no século XXI. Acho que essa é uma questão que a gente não superou. Muito bem. Obrigado pela conversa, Eric. Parabéns pelo seu trabalho aqui. Quantos anos você levou nisso aqui? Bom, a pesquisa demorou 3 anos e meio do doutorado, mas tem mais 2 anos de mestrado. Alguma coisinha já estava lá posta na iniciação científica. Uns 6, 7 anos. Uns 6, 7 anos de trabalho. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Vamos aguardar o próximo. Tomara. Obrigado.